começou. Brasília agora blindada, fechada. Cidadãos brasileiros sem direito de darem a sua opinião. O governo bloqueou o acesso dos cidadãos a qualquer comentário nas redes sociais de órgãos do governo. Brasília está lacrada. Órgãos do governo federal agora bloqueiam os comentários nas redes sociais e o povo não pode mais dar a sua opinião. Os órgãos do governo federal, incluindo ministérios, autarquias e até mesmo as Forças Armadas, bloquearam os comentários de internautas nas redes sociais. Cada órgão adotou maneiras diferentes de lidar com a interação popular. Alguns fecharam completamente os comentários nas redes sociais mais populares, como Twitter, Instagram e Facebook. E as restrições vêm desde 2022. Um levantamento feito pelo site Metrópolis identificou ao menos 11 órgãos ligados ao governo federal que não aceitam mais comentários, ou seja, não aceitam nem os elogios, nem as críticas e querem fazer o que bem entenderem sem que o povo tenha o direito de criticar. Entre os órgãos estão o Exército, Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores e a Caixa Econômica Federal. Ainda, segundo o site, em alguns casos a restrição começou ainda no ano passado, mas a maioria dos órgãos, a restrição começou nas semanas seguintes à posse do presidente Lula. No caso do Exército, os perfis nas 3 redes sociais foram fechados entre novembro e janeiro. No Twitter, em todas as postagens recentes, aparece a mensagem que somente as pessoas mencionadas podem responder às postagens. Já os perfis da Marinha e Aeronáutica seguem com os comentários abertos. Nesta última postagem da Marinha, no dia 25 de fevereiro, já há mais de 200 comentários, e muitos deles em tons críticos. Mas vale lembrar que isso tudo faz parte já de um processo prometido por Luiz Inácio Lula da Silva muito antes de ser eleito. Muito antes de ser eleito, o plano de regulamentar as redes sociais já era a proposta de Luiz Inácio Lula da Silva, que dirá das suas próprias redes e das redes do governo, onde tantos dizem o que pensam e lutam também, para que sejam ouvidos. Já na Unesco, um fórum de uma rede de países da esquerda, Lula defendeu a regulação das redes sociais. Ele enviou uma carta para ser lida na conferência na França e disse ser preciso evitar que as plataformas ameacem a democracia. As declarações estão em uma carta que foi lida pelo secretário de Políticas Digitais da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e foi lida na Conferência Global Internet for Trust, realizada pela Unesco, que é da Organização das Nações Unidas. E ele diz assim na carta: não podemos permitir que a integridade de nossas democracias seja afetada por decisões de alguns poucos atores que controlam as plataformas digitais, disse Lula. O presidente citou o dia 8 de janeiro, quando a sede dos 3 poderes em Brasília foi invadida. Segundo Lula, a democracia brasileira venceu essa batalha e saiu fortalecida. O que ocorreu naquele dia foi o culminar de uma campanha iniciada muito antes e que usou como munição mentiras e desinformação. Esta campanha tinha como alvos a democracia e a credibilidade das instituições brasileiras. Em grande parte, esta campanha foi alimentada, organizada e divulgada através de várias plataformas digitais e aplicativos de mensagens. Ela utilizou o mesmo método usado para criar atos de violência em outras partes do mundo e isto deve parar, disse Luiz Inácio Lula da Silva, que já prepara um plano, um projeto grandioso
para tentar de alguma forma regulamentar, ou seja, regular, censurar aquilo que as plataformas têm autorização para publicar e assim também os seus usuários. Ou seja, o governo decidirá o que você pode e o que você não pode publicar, o que você pode e o que você não pode pensar, o que você pode e o que você não pode exigir do governo totalitário, como mais uma vez nós vemos acontecer no mundo. Os amigos de Lula agem da mesma forma. Todos os companheiros do Foro de São Paulo, os companheiros socialistas, comunistas de Lula, agem em suas nações da mesma forma. Cerceiam as liberdades, impedem que aquilo que você pensa realmente seja falado e os acusam de crimes, né? Os acusam criminalmente, dizendo que estão atacando as instituições porque simplesmente não querem pessoas dentro das instituições que só existem para que a nação, para que o povo seja assistido de uma forma justa. O único que tem justiça é Deus. O único que pode trazer justiça para a nação brasileira é Deus. Então o povo brasileiro precisa de Deus. O Lula já começou o seu grande plano nomeando comunistas e youtubers para o grupo contra o que ele chama de discurso de ódio. Ou seja, aqueles que mais atacou aqueles que não tinham a mesma ideologia com ele, agora faz parte do grupo de controle de Lula. O petista criou um grupo de trabalho supostamente para combater o que classificam como discurso de ódio e o extremismo. Eles classificam, eles vão decidir o que é discurso de ódio, eles vão decidir o que é extremismo, eles decidirão o que condenar. A iniciativa liderada pela comunista Manuela Dávila e com a presença do youtuber Felipe Neto entre os integrantes visa apresentar estratégias e políticas para lidar com o tema. A portaria que estabelece o GT foi publicada nesta última quarta-feira no Diário Oficial da União. Composto por 5 representantes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e 24 representantes da sociedade, todos estes esquerdas, amigos de Lula, o grupo terá 180 dias para realizar estudos, debater estratégias e propor políticas públicas supostamente para combater o ódio. Além de Manuela Dávila e Felipe Neto, 2 nomes da extrema esquerda. O grupo conta com a presença de Débora Diniz, Christian Ducker, Pedro Halal, Guilherme Casarões, Michel German e Rosana Pinedi, entre outros militantes da esquerda. A esquerda decidindo tudo que o cidadão de bem pode ou não fazer, o que é verdade e o que não é verdade. Um lado do Brasil, o lado esquerda, decidindo pela grande maioria.